E a gente inicia o programa de hoje ensinando você que está em casa a usar a sua criatividade. Vai lá e pega papel e caneta que está no ar mais um quadro de artesanato. E hoje eu recebo aqui no programa a artesã Giovana Rota Giordani, tudo bem? Que vai nos ensinar a fazer um artesanato em porongo, é isso? Isso. O porongo, para quem não sabe, que é a nossa famosa cuia, né? Exatamente, é. O que o pessoal, antes da gente começar a fazer, Giovana, o que o pessoal precisa comprar para poder fazer esse artesanato que tu trouxeste aqui? Sim, a primeira, além do pincel, do porongo mesmo, a gente precisa de base de artesanato, que é um produto que se compra em qualquer casa de material de artesanato, e tintas que é como acrílicas. Se fosse uma... O que é? A gente é uma tem tintinha, aí... Isso, é uma tinta branca, só que se chama base de artesanato. Base de artesanato. Porque ela vai dar uma cobertura melhor. É como se fosse uma massa. Não chega a ser, ela é um pouco mais fininha como uma tinta, mas ela dá uma cobertura melhor no porongo, porque ele tem, muitas vezes, né, algumas imperfeições, assim. Então a gente usa esse produto para depois começar a pintura. Um porongo desse tamanho para fazer essa coelhinha, mais ou menos assim. Uhum. E onde que eu encontro esse porongo? O porongo... como é um fruto, né, aqui do Rio Grande do Sul, no caso, a gente consegue muito no mercado público mesmo, onde vende cuia de chimarrão mesmo, mas vende a erva, né, ali eles têm o porongo assim in natura, né. Tem de diversos tamanhos. É de diversos tamanhos, daí claro que tu vai pegar o porongo, conforme o porongo ele vai te dar que tipo de bichinho que tu vai poder fazer, né? Então a gente procura escolher o formato que se adequa mais ao bichinho que a gente vai fazer. Então ele precisa ter esse formato mais ou menos de pera para poder exato, fazer. Que tem uma cabecinha, o corpo, né? Para poder fazer, no caso, o coelhinho. Então deixa eu ver se eu gravei. O porongo, a base de artesanato, ela só vem na cor branca? A base de artesanato só na cor branca. Que mais eu preciso? Tinta acrílica, daí em várias cores, né? Conforme a cor que tu vai usar na peça, no caso. Né? Tinta acrílica de diversas cores e pincéis. Pincel chato, pincel chanfrado, né? Pincel chato são esses aqui para dar o fundo e para passar a base de artesanato. Eu tô vendo aqui que tu tens ali uma esponja. Isso aqui é uma esponja marinha, né? Ela fica bem durinha, a gente molha para ela ficar com esse aspecto molezinho assim. E isso que vai dar o acabamento de pelinho na peça. Um esponjado, na verdade, vai ser um fazem parede, exato. dá pra fazer aqui também. Exato, vai dar essa impressão de pelinho com o uso da esponja marinha e a tinta. Precisa ser a marinha ou eu não posso comprar uma esponja normal e... Vai ficar diferente. A granulação vai ficar diferente, né? Então a marinha eu utilizo mais, porque eu acho que fica mais parecido com pelinho, mas poderia ser alguma esponja que tenha furinhos também. Vamos começar a fazer então, colocar a mão na massa. Então, assim que tu pegasse o porongo, né, lava ele, às vezes a gente precisa dar uma lixada e tampar algum buraquinho que tenha com massa corrida mesmo, massa de textura. Esse no caso tá perfeito, né, então eu poderia melhor comprar perfeito, né, dá uma olhada. Se puder, né, sem rachaduras, né, se puder ser assim melhor. Então com o pincel nós vamos botar na base de artesanato e vai começar uma pintura normal, tá? Uma basezinha bem fininha e isso vai ser feito 2 demãos. Como se fosse uma tinta, espera secar para passar outra demão. Exatamente, então assim que eu fiz toda a peça, toda pintada, ela vai ficar desta maneira aqui. Aqui no caso tem uma demão. Fica bem fechada, ó. Exato, aqui tem uma demão. Aqui já tá com a segunda demão pronta. Eu ainda vou dar uma terceira demão. Isso tudo antes da tinta? Antes da tinta. É como se fosse e no uma caso, massa. Nesse caso aqui, essa vai ser a cor base de fundo já, direto a massa, a base de artesanato. E para quem trabalha com porongo, é essencial ter essa base de artesanato. Então. É o mais, eu sempre utilizo nos meus projetos, tá? Porque dá essa cobertura mais uniforme, diferente da tinta que não cobre tão bem, né? E funciona melhor com essa base de artesanato, tá? Então, esse é bem pequenininho. Exatamente, esse aqui eu fiz só para poder mostrar aqui, né? Então tá pintado, pode ver que é uma camada bem fina, a gente não pega a tinta e deposita sobre a peça nunca. A gente passa camadas bem sempre finas. no mesmo sentido. Finas e uniformes e num sentido de preferência, tá? E com pincel macio. Não se usa aqueles pincéis de cerda de animal, sempre ou de pelo
ou sintético para isso, para ficar uma pintura bem delicada, bem fininha. Eu observei que tu não tiraste essa pontinha, né? Nesse caso, ela é boa para segurar. Como base para segurar também, No né? final a gente pode tirar, cortar com um alicate, né? Mas ela inicialmente ficaria assim. E esse material todo é barato? É barato porque assim, ele vem uma quantidade grande que tu pode depois utilizar em outros projetos, né? Não são produtos muito caros, são normais. E eu posso vender por um preço bacana? Pode, por exemplo, um porongo como esse aqui de coelhinho, tu vai gastar em média R$2 para comprar o porongo, mas tu pode vender ele a R$35. Então tem um lucro bem bom assim, né? Bem bom. Agora eu vou mostrar como é que faz a parte da textura do coelhinho. Tudo isso antes de fazer os detalhes, o sim. rostinho, que na verdade eu acho que é a parte mais complicada. Exatamente. No caso, ele tá pronto, estaria seco agora, tá? Então, para não fazer na peça, para eu não sujar muito a mão agora, eu vou pegar e fazer numa folha. Mas poderia ser feito no porongo direto. Já vou direto para... Não, eu vou direto para a peça, no caso. E aqui tu tira É só para não passar ali, né? Eu tô com a esponja tá molhada, ela tá úmida, ó. E eu vou botar a tinta que vai fazer... um pouco úmida. A esponja tem que estar úmida. Daí agora eu vou fazer a cor, que é uma cor de ocre. Ali ela já está pintada de branco? Sim, aqui no caso a peça está toda pintadinha de branco. Em cima disso que eu vou fazer agora o esponjado, tá? Então com a esponja eu impregno a esponja com essa tinta ocre. Ó, com leves batidinhas agora eu vou em toda a peça. Bem delicadamente, porque se eu apertar com tom muita... da pele, assim, isso, tom de pele, né? e se eu apertar com muita força, vai ficar a marca dos meus dedos. Então tem que ser muito... E não fica esse efeito também, tem que ser bem delicadinho para ir batendo. Tá? Que graça. Então ela tá com o fundo todo assim. Eu vou esperar isso secar, né? E depois que tiver seco, então, eu vou para outra cor, que é a branca. Que poderia ser, aqui no caso eu vou usar a mesma base de artesanato, só para não... Sim. Mas já pode ser uma tinta branca, mas não tinta passa uma em cima da outra, né, Giovana? Tem que esperar secar bem para depois O bom é passar. esperar secar, tá? Aqui, no caso, eu tô com a tinta, a base de artesanato, mas poderia ser, o certo é uma tinta acrílica branca, tá? Então eu vou bater agora delicadamente sobre toda a peça novamente. Esse efeito vai dar a dimensão, assim, de pelinhos mesmo, porque vai ficar uma sobreposição de cores. Amor, já dá já dá um textura aspecto diferente, né? Ó, então a peça vai ficar toda assim. Muito legal. Tá? Então aqui ela já tá pronta, no caso. Já bati ela toda. tá bem seca. Isso, já tá bem seca, eu bati toda a peça, né? O corpinho, né, do coelhinho já tá pronto. Seria esse aqui, o corpo dele todo e o rostinho, né? Então agora, a gente com um lápis, eu uso um lápis pastel, porque ele é um lápis que não marca muito profundamente, assim como a grafite, né? Então eu vou desenhar o porongo todo. Preciso desenhar tudo que eu vou fazer primeiro. Preciso desenhar tudo pra me localizar o que eu tô fazendo, tá? Então no caso aqui eu vou desenhar o rabinho. Que amor. Né? E na frente, vou fazer, aqui eu já dei uma leve riscadinha, vou riscar toda a parte das patinhas da frente, as patinhas de trás, a outra e o rostinho, que são os olhos, um narizinho e o focinho. É bom eu colocar tudo antes. Isso, tá tudo pronto, né? Então agora sim vamos começar a pintura do rostinho. O desenho é livre, a pessoa pode ir fazendo, de repente tirando uma figura. Tu pode até pegar um risco. Tem uma medida, certo? Eu até disponibilizei, vai estar no site, né? O risco do rostinho, mas conforme o tamanho do porongo vai ser o tamanho do rosto. Então não tem muito, né? O melhor é a pessoa riscar a mão livre mesmo, né? Não tem como a gente fazer isso. Vamos fazer o seguinte, antes da gente começar a fazer o rostinho aí, a pintar ele com a tinta, e eu vou chamar o nosso intervalo, aí no final do programa a gente mostra como é que faz esse passo a passo direitinho, porque o rosto é a parte mais especial, na verdade é o que faz a diferença. Sim, ali. Tem toda essa parte do rosto e o sombreado que vai dar toda essa forma do corpo.
Então a gente utiliza uma técnica de folk art, que é uma técnica de pintura, né? Que nós fazemos um flotado, um sombreado, para dar o contorno do corpo. E por último, a finalização é essa demarcação de pelinhos para dar mais profundidade ainda. E para quem não conseguiu anotar, ligou a TV agora, a gente vai passar no último bloco todo o passo a passo do artesanato e vai estar disponível também no Face do TPM e no teu site também, né? Isso, no site que é colocado. o magiadascores.com.br. Isso, exatamente. Então tá, a gente vai para um rápido intervalo e na volta depois volta com a Giovana no último bloco, não sai daí. Nosso artesanato, como prometi no primeiro bloco com a Giovana aqui, que já deu andamento. Já. Né? O que já tu fui fizeste passando aqui? adiante. Então, com pincel chanfrado, eu flotei todos os contornos da peça, para dar o movimento do corpo dele, né? Então, no caso, vou fazer mais uma vez aqui, só para mostrar. Com esse pincel chanfrado, a gente contorna exatamente o corpo para dar os bracinhos, as pernas, né? Precisa ter esse pincel para dar esse... Exato, esse pincel chanfrado. que Eu passo ali na tinta acrílica. Na verdade eu umedeço o pincel, tiro o excesso da água, ponho na tinta. Bem pouquinho. Bem pouquinho, eu uso só um terço do pincel, coloco a tinta e em alguma superfície, como pode ser uma esponja, essas bandejinhas, eu faço com que fique um degradê de cor ali. E daí sim eu vou para a peça para fazer esse contorno aqui. No caso aqui eu tô deixando bem forte porque vai ser feito os pelinhos depois por cima, que são feitos com esse outro pincel que se chama pata de vaca, tá? Então eu preciso de um pincel chanfrado. O chanfrado, que são esses tipos de pincéis. Chanfrado. Um pincel pata de vaca, que é este, que nós vamos fazer agora os pelos. Um pincel chato pequeno, que é para pintar os detalhes, no caso nariz, olhos, né? O pincel chato grande, que foi aquele que eu dei o fundo. Sim. E um liner para fazer os cílios, exato, tá? Então são esses 5 pincéis básicos que a gente usa nessa pintura. Agora com o pincel pata de vaca de cerda, eu vou colocar ele na tinta branca, acrílica. É bom já deixar tudo como se fosse uma paleta de cores. Exato. Né? Então, ó, eu bato o pincel na tinta e vou sobre a peça, dando o contorno, iluminando a parte do corpinho para dar mais aspecto de pelinho, ó. Então ele é um pincel que deixa esse aspecto de pelo mesmo, ó. Que legal. E vou fazer isso em todo o contorno do bichinho. Nas patas, com a tinta branca. Ela vai pegar um pouquinho sobre o sombreado que eu fiz anteriormente, e foi um sombreado bem escuro, para poder dar esse degradê de cores, né? Que amor, aí fica aqui, ó, parece um pelo, né? Parece um pelinho mesmo. Tá? E eu procedo dessa maneira em toda a peça, né? Pro rosto, então, eu com um pincel chato, eu já dei aqui, no caso, fundo com a cor flamingo no narizinho. Passei uma demão no olho branco já, e agora eu vou dar outra demão de branco no outro olhinho. Ó. Uma demãozinha só, tá ótimo, tá? Ó. Pronto. É tinta acrílica, né? Tinta acrílica, branca. Agora que eu terminei de cobrir as partes, né? Eu vou pegar o chanfrado novamente, que é aquele pincel assim. Com a cor azul, vou fazer o olho, dividindo a metade do olho com essa tinta, ó. Que amor. Então já vai começar a ficar com uma carinha. O legal é que ele só pega ali naquela partezinha, né, da Exato, voltinha. é. Isso a pessoa tem que treinar um pouquinho, com o tempo ela vai tendo mais destreza, né? Sim, no início não fica perfeito, Isso. Né? Opa, tá parecendo sujo. Agora com a tinta preta, eu vou pintar essa parte de cima. É tinta acrílica preta também, ó. Toda tinta é acrílica. É acrílica. Acrílica decorativa, tá? Não é acrílica comum. É uma tinta decorativa acrílica, que é especial para artesanato mesmo. Então eu faço todo o contorninho do olho. Ai, que amor. Já tá com esse olhinho pronto também. Quando a gente olhou por porongo, assim, não tem Tu não ideia, dá, né? Tipo, fica assim... Isso que é o bonito do artesanato, né? Tu poder criar coisas novas e diferentes.